Existe uma mentira que a indústria de animes tentou te vender nos últimos anos. A mentira de que, para uma história parecer com Dark Souls, ela precisa de um cavaleiro de armadura escura, um monstro feio, com design de berserk e muita violência na tela. A maioria dos animes acha que Dark Souls é sobre estética da morte, mas eles estão errados. Dark Souls nunca foi sobre um monstro que te mata. É sobre o que acontece com sua mente quando você é obrigado a levantar diversas vezes e tentar de novo, sabendo que vai falhar. E no meio de centenas de animações, existe apenas uma obra que entendeu o peso real e psicológico e existencial dessa mecânica. Hoje vamos entender por que Re:Zero é o único anime que capturou de verdade a alma de Dark Souls. A semelhança mais óbvia entre essas duas obras é o conceito de retorno através da morte, mas a genialidade de Re:Zero está como ele trata esse poder. Em qualquer outro isekai genérico, o protagonista ganharia um poder apelão e resolveria tudo com um golpe de espada. O Subaru não, ele é um cara comum, um camponês sem habilidades especiais no mundo medieval. Quando o Subaru morre, ele não ganha pontos de experiência. A cada morte que ele enfrenta, ele ganha um trauma diferente. O retorno através da morte funciona exatamente como a mecânica de jogos da From Software. O ponto onde o Subaru acorda é a sua bonfire, e o que ele faz a partir dali? Ele usa informação. Ele decora onde o inimigo vai atacar, qual aliado ele precisa recrutar e qual caminho está bloqueado por um perigo mortal. O Subaru não vence os desafios porque ele é o mais forte. Ele vence porque ele decorou o padrão do boss, depois de morrer das formas mais brutais possíveis. Mas a conexão mais profunda entre essas duas obras é o conceito de holonificação. O processo de virar um vazio. Na lore de Dark Souls, um morto-vivo só perde a sanidade e vira um monstro vazio quando ele perde a sua determinação, quando ele desiste no mundo real. Quando um jogador desiste de Dark Souls porque o jogo está difícil demais e nunca mais abre o save, o personagem dele se torna oficialmente um Holon naquela lore. Em Re:Zero, o Subaru vive à beira desse abismo o tempo todo. A dor física de ser partido ao meio ou congelado vivo é terrível, mas o isolamento psicológico é pior. Ninguém lembra das linhas passadas, ninguém sabe o que ele sofreu, ele está completamente sozinho no meio das ruínas emocionais dele. Toda vez que o Subaru pensa em desistir, toda vez que ele desaba e aceita o fracasso, ele está a um passo de virar um Holon. A verdadeira batalha em Re:Zero, assim como em Dark Souls, não é contra um monstro, ou o culto da bruxa, é uma batalha de teimosia contra a própria mente, para não perder a humanidade. E aqui entra o fator que os fãs de fantasia de verdade mais apreciam: a atmosfera. Tanto o mundo de Dark Souls quanto o mundo sombrio de Re:Zero são universos que não giram em torno do protagonista. São mundos antigos, melancólicos, cheios de ruínas e civilizações que caíram, e monstros que parecem mais forças da natureza intocáveis. Quando o Subaru está perdido em uma estrada deserta, ou quando você está explorando os limites de Lordran, existe um sentimento de isolamento real. O mundo não vai parar para te dar uma explicação ou facilitar a sua vida. Se você quiser descobrir os segredos daquele castelo abandonado ou sobreviver àquela floresta escura, você vai ter que pagar o preço em sangue e paciência. Esse é o ritmo lento dos jogos e também é o ritmo lento de Re:Zero. Esse mistério e solidão se casam muito bem. No fim das contas, Re:Zero e Dark Souls compartilham a mesma filosofia sobre a vida. Eles te jogam no pior cenário possível, quebram o seu orgulho, te isolam de tudo e te matam repetidamente.
Eles não fazem isso porque odeiam você, eles fazem isso porque a vitória só tem valor quando o caminho foi um inferno absoluto. É por isso que nenhum anime conseguiu replicar essa essência. Eles tentaram copiar os monstros e as espadas, mas só ReZero teve a coragem de sentar na fogueira, olhar para o vazio e abraçar o desespero de tentar mais uma vez. Se você também enxerga essa alma poética e sombria nessas duas obras, deixa o seu comentário aí abaixo, eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Foizo, novamente muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, até um próximo vídeo, fui!